e todas participarem. Ezequiel 37, de 1 a 10. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. A próxima. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porei o meu espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram de pé, e eram um exército enorme. Nós, né, acho que a maioria aqui de nós já ouvimos sobre essa passagem, quando o profeta, né, o Senhor levou ele até esse vale. E humanamente falando, né, é quase que impossível a gente conceber essa cena, né? Porque imaginem vocês, né? É quase que se a gente fosse a um cemitério, essa é a verdade, né? E houvesse ali um barulho muito grande dentro desse cemitério, e ossos começassem a se conectar, né, dentro ali, enfim. Acho que seria uma cena quase que apavorante, porque como algo onde só tem esqueleto humano, novamente ter tudo aquilo que, enquanto vivos, ele tivesse. E aí eu falei, Senhor, agora de manhã, eu falei, Senhor, se eu trouxe essa palavra aqui, é porque é a nossa necessidade. E aí o Senhor começou a falar, olha, minha filha, as minhas filhas, e você também, eu quero que vocês façam uma reflexão e busquem quais sonhos estão mortos dentro de vocês. Quais sonhos vocês possuem? Quais profecias vocês já receberam um dia? Quais orientações vocês já tiveram um dia? Caminharam por esse propósito e isso foi esquecido, isso foi deixado. Eu comecei a procurar dentro de mim algumas coisas que sim, o Senhor em algum momento já trouxe e que estão esquecidas, estão mortas. E aí o Senhor começou a falar comigo aqui, olha, minha filha, o osso, né? O osso significa que algum dia, se é né, uma caveira ali, vamos dizer, porque ele viu um vale de ossos secos, devia ser só realmente caveiras. Algum dia já houve vida. E quando o profeta ele começa a dizer, pela orientação do Senhor, que haja tendões, que haja carne, que é a mesma coisa que músculo, que haja pele, eu quero fazer na vida de vocês uma operação de ressuscitar
milagres, de ressuscitar profecias antigas. E a primeira coisa que precisa acontecer na vida de vocês, dentro dessas profecias, é um movimento. Por quê? É um movimento em direção a esse milagre. Porque o tendão é que é responsável, aí eu dei uma pesquisada rapidinho, porque eu não sou médica, o que o tendão executa dentro do corpo humano? Ele é responsável pelo movimento. É ele que conecta o osso ao músculo, à carne. Então, a ordem do Senhor para mim, para vocês nessa manhã é: comece a se mover em direção ao milagre que você quer. Não tem como eu agir na sua vida, na vida das minhas filhas, se não houver um movimento nessa direção. Porque antes do Espírito vir sobre aqueles corpos, primeiro, a palavra do Senhor é que foi a ordem. Então, nessa manhã, o Senhor está trazendo uma ordem sobre as nossas vidas. Primeira coisa, minhas filhas, existem sonhos aí. E eu vou testificar durante a semana no coração de vocês quais são esses sonhos. Mas primeira posição de vocês é o mover em direção a esse sonho. Então, se você tem que se posicionar em alguma área, em algo que você sabe que o Senhor não vai fazer, que é você, que sou eu, a primeira ordem do Senhor nessa manhã, para nós, nessa semana, é: se movimente em direção a esse sonho. O Senhor não vai fazer. Segunda ordem. Primeiro, ele falou: tendões virão sobre os ossos. Segunda ordem: carne, que é a mesma coisa de músculo. E aí, o músculo, o fator principal dele dentro do nosso corpo é a condução do sangue, porque é pelos músculos ali que estão as veias, que estão, ele oxigena, ele é a síntese de proteína. Sem músculo não tem corpo humano. Por isso que hoje a gente é tão impelida a buscarmos músculo, né, nos exercícios, na academia, porque sem músculo não tem sangue. Sem sangue não tem vida. Então, o Senhor está falando conosco o seguinte: minha filha, comece a se mover em direção a esse milagre que está morto, a essa palavra que foi dada que você ainda não está vivendo. Porque o meu sangue, ele vai começar a trazer vida. A partir do momento que a gente se posicionar, que a gente começar a caminhar em direção a esse milagre, a esse sonho que o Senhor já colocou dentro de nós, o que vai começar a agir? O sangue de Jesus. Esse músculo que traz esse sustento também do corpo. Então, esse milagre ele vai começar a ser alimentado. O Senhor vai começar a trazer vida. E a terceira etapa foi a pele, né? Que aí veio a pele, depois que o tendão já estava ali, trazendo aquela sustentação, depois que o movimento, o sangue que veio através do músculo, aí por último veio a pele. E a pele no nosso corpo humano, que é o maior órgão do nosso corpo humano, ela é uma proteção, ela faz uma barreira entre o interno e o externo. E aí o Senhor falou assim: então, a hora que vocês ressuscitarem a minha palavra, que eu já dei, não é palavra que vocês vão receber, não, e nem milagre que vai vir uma profecia, que você. Não, é o que está morto dentro de vocês. E vocês, em algum momento, receber essa direção. Começar a movimentar. O meu espírito, que é o sangue, ele vai começar a circular. O sangue do meu filho vai começar a trazer vida a esse sonho, a esse propósito, a esse milagre. E a pele, a proteção, é o seguinte: vocês vão ter a minha proteção, a proteção do meu espírito, para que esse sonho se torne realidade. E aí, por último, veio o Espírito de Deus e trouxe vida àquele exército. E aí sim, aqueles ossos se tornaram um exército. O Senhor não nos chamou para ficarmos paradas. O Senhor não nos chamou para assistirmos os milagres das pessoas. O Senhor não nos chamou para vivermos dia após dia, de uma bênção aqui, uma vitória ali. Não! Ele nos chamou para sermos um exército.
Ele olha para nós não porque somos melhores que outras irmãs, mas ele tem confiado a gente coisas grandiosas. Só que a gente precisa se mover em direção a esse milagre. A gente precisa falar, Senhor, ressuscita os meus sonhos. Senhor, eu sei que existe uma eternidade para mim. Eu sei que o dia que chegar a hora que, que eu não que eu for enfrentar a morte, porque todas nós, se Jesus não voltar, vamos enfrentar a morte. Eu sei que o Senhor estará comigo e eu vou te encontrar face a face. Mas antes, Senhor, eu eu sou parte de um exército. Senhor, eu estou aqui para ser vitoriosa, eu estou aqui para viver milagres, eu estou aqui para fazer diferença na vida de muitas pessoas. Enquanto você não tomar posse disso, você vai ficar assistindo o milagre das outras pessoas. O senhor falou assim, Raquel, enquanto você não se mover em direção à palavra que você já tem, não é buscar palavra, eu vou no seminário tal, porque Deus lá vai falar comigo. Eu vou no propósito tal, porque quem sabe o Senhor vai me dar. Para, você já tem a direção, você já tem a orientação do seu milagre, mas se movimente, porque aí eu vou trazer vida, eu vou trazer sustentação, eu vou te proteger com a pele, com o meu espírito, e você vai se tornar um exército. O Senhor nos chamou para vivermos milagres, o extraordinário, mas Ele não vai fazer a minha parte. Ele não vai fazer a parte de vocês. Ele não vai fazer. Ele vai fazer o extraordinário, que é o soprar a vida no projeto e ele se tornar realidade. Então é isso que o Senhor falou comigo agora de manhã. O Senhor falou, Raquel, não está vivendo seu milagre ainda? Então, comece a viver hoje. Comece a viver as promessas que eu já liberei sobre a sua vida. Para de esperar mais profecia, para de esperar mais orientação de milagre. O vale, mas eu só tenho o vale de osso seco. Eu não estou vendo vida no meu milagre. Não está vendo porque você ainda não se posicionou. Se posiciona, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E é isso, minhas queridas, que o Senhor falou comigo nessa manhã, está falando com vocês. E o que ele mais quiser falar, eu queria ouvir vocês. Podem trazer aí, que o Espírito Santo estiver ardendo no coração de vocês. Eu achei interessante, do ponto de vista de toda história contada, é que nós temos toda uma descrição de situações físicas, materiais, osso, tendão, nervo, pele. Isso tudo é tocável, né? Isso tudo é concreto. Mas no final, sem o abstrato, sem aquilo que é a vida, não tem nada. Então, por mais conquistas, por mais materialidade que você conseguir, no final, sem a característica abstrata da vida, do amor, da paz, do equilíbrio e tantos outros substantivos abstratos, você não tem nada. Quantas pessoas que têm o físico, mas não têm paz, não têm a saúde, não têm o milagre de ser feliz. Então, o que eu achei muito bonito e sempre é dizer, você pode estar com todas as questões materiais que você sempre desejou, mas se não tiver as questões abstratas, como o amor, o equilíbrio, a harmonia, você não tem, não tem fundamento, não tem um equilíbrio. Então, por vezes eu vejo pessoas
Tem um texto muito bonito que traz a história de um homem que era o workaholic, ele só trabalhava, e um belo dia, assim, ele se tocou, ele estava com um convite de casamento da filha dele na mão. Aí ele parou, olhou assim para o tempo, olhou para tudo e falou assim: meu Deus, minha filha está casando. Cadê as lembranças? Cadê as histórias? Eu trabalhei tanto, que eu não vi minha filha crescer. E aí, naquele mês que faltava do casamento, ele não trabalhou. Ele se deu folga, ele se deu férias, ele se deu tempo para acompanhar aquele mês de partida da filha, entre aspas, né? De preparativo, de casa, de tudo. Ele quis viver a filha no momento assim de que ela estava indo embora, entre aspas. E ele falou assim, cara, eu tenho tudo, mas eu não tenho lembranças de ficar com a minha filha. Então, eu achei muito bacana, foi isso. A gente tem que correr atrás, sim. Mas a gente não pode largar essas questões que são diferenciais na nossa vida. Essa coisa do espiritual, a gente tem sempre que buscar seguir adiante, sim, mas seguir adiante não abandonando essas questões que são, no final, primordiais e, sem dúvida, a que te dá o equilíbrio. Eu vi muito isso nesse texto. E vocês, meninas? Liz, o que você viu a mais? Então, na verdade, eu já venho assim há vários dias ou até semanas. Sabe quando você fica assim? Eu preciso fazer tal coisa. Aí vou lá e não faço. E isso muito relacionado ao espiritual, sabe? Não são as coisas assim práticas do dia a dia, assim, sabe? É claro que eu tenho vivido um movimento assim, o que eu posso deixar para depois, eu tô deixando. É, tipo, um dia de cada vez, sabe? Só que a parte espiritual não dá pra gente fazer isso. E eu tenho feito isso, sabe? Tipo assim, eu vou fazer o devocional, que é mais rapidinho, sabe? Umas coisas assim. E eu até comprei uma Bíblia nova daquela letra grande, sabe? Letra jumbo, porque à vista a idade chega mesmo, né? Só que aí eu tava colocando a desculpa nisso. Nossa, minha Bíblia com a letra muito pequenininha, lê só no celular. Ah, dá, mas não é a mesma coisa, né, do papel. Aí a Bíblia chegou. Aí eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, que Bíblia boa, grande, sabe? E assim, e para mim, assim, tipo, Bíblia de crente mesmo, sabe? Aquela grandona com os negocinhos. Eu falei, nossa, é tipo a Bíblia de vó, assim. Você fala, nossa, minha avó que tinha essa Bíblia desse jeito. E aí eu fiquei empolgada, só que a empolgação passa rápido. E aí o que que veio agora, assim? Porque é isso, eu não posso mais adiar isso, porque eu tô esperando um milagre, mas o que que eu tô fazendo? Então, para mim fez todo sentido, sabe? E aí, conforme você foi falando, o que que veio, assim, né? Que essa é uma semana bem desafiante, né? É uma semana bem marcante pra gente, né? E aí, ontem eu vi eu até compartilhei nos stories do Instagram, que é assim, que em 7 dias tudo pode acontecer, né? Assim, muita coisa pode acontecer, assim, ó, muita coisa pode acontecer em 7 dias. Isso me chamou muito a atenção ontem.
E aí foi vindo assim, para eu fazer um plano de estudo dessa semana, de leitura, desses 7 dias. Desde ontem, né, domingo de Ramos, até o próximo domingo. Eu não sei qual é esse plano, eu vou ter que ir no ChatGPT e perguntar, mas me passa esse plano ali na palavra. Qual é a leitura, sabe, desses 7 dias? Para viver esses 7 dias. Né? Então, foi isso que veio, assim, essa orientação, essa direção, sabe? Aí o jejum eu tenho adiado também o jejum, com medo, sabe? Com medo de não dar conta. É um medo mesmo. Mas hoje eu vou com medo mesmo, do jeito que vai, que tem que ir, né? Então, é isso que veio, né? Amém. Né? Amém. E assim, só essa observação que você falou, tudo na vida do servo, do início ao fim, se você for observar na palavra, por que que tem tantas vezes não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, sempre o Sim, Senhor estava assim, ser forte, não tema, ser forte, não tema. Porque a ansiedade, característica nossa, é o medo. Por quê? É o medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de passar mal, o medo do filho acontecer. A nossa vida é pautada no medo, que é uma ansiedade de não dar certo. Então, o maior segredo não é eliminarmos o medo, é fazer com medo. É fazer sem estar pronto, é começar sem ter garantia, sem estar estruturado, porque a procrastinação é uma defesa nossa, por estarmos com medo. Então, assim, se o Senhor te tocou e veio claramente essa semana, comece por ela mesma, sim, mesmo sem saber o que vai ser no segundo dia, no terceiro, porque literalmente é o que ele falava: não temas, sou contigo, não temas, não tenha medo, não tenha medo, porque é ao longo do processo que a gente vai descobrindo a vontade do Senhor. Ele não revela o plano antes, ele só sim. quer que a gente comece, entende? E Então, eu, assim, eu comece. acrescento aí, Raquel, eu acrescento aí a questão de você sair da sua zona de conforto, Sim, porque é confortável, vamos dar um exemplo, é confortável você fazer um concurso público, tá? Você faz concurso público, você vai ter sempre aquele salário, você vai ter seu emprego certo. Mas você está ali, você toca aquilo. sim, Pode ser aquilo maravilhoso para a Receita Federal, pode ser aquilo maravilhoso, mas é aquilo. Então, assim, sair da zona de conforto é muito desafiador. sim. Nossa, é assim, nossa, será que eu vou mesmo, né? Ó, Pautado pelo medo, né? e é isso mesmo, sabe por quê? Eu, aqui no meu banheiro, em janeiro, eu preguei bem grande no espelho. Ano da disciplina. E olha, debaixo do sangue de Jesus, está sendo um ano disruptivo para mim. Por quê? Eu estou fazendo tudo mesmo com medo, e sem força e sem vontade. Eu só estou fazendo. Eu mandei para o meu professor, ele ficou orgulhoso de mim. Todos os dias esse mês eu fui na academia. Todos os dias. E estou indo agora, depois que eu deixar a Duda. Era porque eu queria? Não, é porque eu falei, eu vou querendo ou não. Eu vou querendo ou não. Ah, a gente teve uma experiência muito grande sobre a palestra, e a palestra que eu fiz já abriu porta de mais 3, e vou buscar mais 3 eventos, e porque o Senhor falou, Sim, só vai. Então, assim, Lise, a palavra do Senhor para você claramente é: faça, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber se vai ter palavra no segundo dia, mesmo, faça, só faz, porque o milagre ele vai vir. E aí vai ser do jeito dele, da forma dele, mas o tendão, que foi a primeira coisa para o movimento, é essa orientação hoje, para você e para a semana. Só faz, só faz. E aí você vai compartilhar com a gente.
porque nós vamos estar em oração por você, tá? Obrigada. Arielle, você? Então, na verdade, ontem eu tive uma experiência igual a tua. Eu estava numa fazenda, e é uma fazenda grande de eucalipto. Aí eu convidei uma amiga minha, uma sócia, para abrir uma empresa agora. E a gente foi caminhar, era 1 quilômetro, 5 quilômetros. Caminhada era uns 30, 40 minutos, durou 3 horas. Lá no meio do eucalipto, porque eu aventurei a levá-la no meio da mata fechada de eucalipto. E aí ela com muito medo, né? Mas eu, na verdade, eu tava assim, eu vou testar essa menina, porque às vezes eu também não sabia para onde eu estava indo, mas perdida eu não estava. Mas eu sei que ela tinha muito medo. Eu falei com ela que empreender é tipo isso, você não sabe para onde você está indo, mas você tem certeza que você vai chegar lá. Então, assim, eu quebrei todos os paradigmas dela ontem, caminhei bastante, estou com o corpo também cansado. Mas, de fato, tem hora que a gente vai pegar uma estrada e não que ela não seja do Senhor, ela não vai te levar a lugar nenhum, mas ela está te preparando de alguma forma ali para você vencer seus medos, vencer seu físico, seu mental, para te preparar para algo melhor. Então, eu tenho vivido dias difíceis, não, dias de ensino, né? Meu esposo, ele trabalhava, nós em conjunto trabalhávamos há 12 anos numa empresa, a gente foi usado para erguer o comercial dessa empresa, não tinha nada, e nós estruturamos toda a empresa e tal. Hoje a empresa é uma das maiores aqui da região, graças a Deus. Nós sabemos que nós fazemos parte dessa história e por um desentendimento, o dono, né, começou a endurecer o coração, o problema não foi para a salvação da empresa, foi a forma que esse proprietário da empresa, que era um nosso amigo, que é o que eu acho que mais doeu, foi a forma como ele fez a dispensa. E a gente é um prestador de serviço, a gente não é nem CLT. Então, assim, para a gente foi puxou o nosso chão. Mas como eu mesma tive nessa reunião, todo mundo chorando, né, e todo mundo associando a empresa a gente também, eu acredito que às vezes Deus levanta esses líderes, mas sem pessoas você não constrói nada. Sim. E de fato, a gente tinha esse coração de pertencimento a essa empresa, mas a gente entende também que ela não era nossa, né? E nisso o Senhor está movimentando algumas coisas, já estão abrindo outras portas, com convites para a sociedade. Então, assim, a gente não sabe o que Deus está fazendo naquele momento, está tirando o seu chão, você está ali no vale de ossos secos, mas eu, como mulher, o homem ainda parece ter uma visão mais míope, mas eu sempre tenho essa visão de que Deus precisava dar esse empurrão na minha casa, porque eu sei do potencial que a minha casa tem para ir em lugares mais longe. Mas não só em questão material, em questão de avançar mesmo. Pô, você está aqui 12 anos, você está aqui acomodado já está fazendo a mesma coisa. Deus quer coisas maiores. E aí o nosso falar, o nosso agir diário, ele precisa ser aí, ó, tu, ó filho do homem, profetiza. Nós temos que profetizar mesmo quando a gente está em situações avassaladoras. E aí tem uma passagem aqui que fala assim: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. Ou seja, o inimigo está ali soprando na nossa cabeça também. Tá contentando, tá no olho das pessoas, tá na fala das pessoas. E aí você começa a ver que mais do que material, esse mundo, quando tem algo acontecendo, ele é espiritual, né? Ele é muito espiritual. Ele traz dureza de coração, dificuldade do entendimento ali, rompe amizades. Eu falei, gente, rompe amizades. Acho que a dor maior foi essa, de romper uma amizade, porque uma vez que a quebra de confiança lá, assim, a forma, o formato, e você ali, né, considerou que havia uma amizade, eu falei, há perdão, há tudo, mas a confiança, o estar caminhando ali novamente, tudo que o inimigo quer, né? Que rompa essas amizades, bem feito por tudo que aconteceu. Mas a gente se posiciona no Senhor, é um tempo ainda de amadurecimento, um tempo de construção.
É um tempo de falar assim, de vales que só você pode passar com o Senhor. Ontem eu estava numa fazenda, eu promovi um evento com os nossos corretores antigos e aí estava todo mundo sentado na mesa e eu olhei assim, ó, que legal, que quando é para alegria, tá todo mundo na tua mesa, tá todo mundo festejando, mas quando você está no vale, é só você e Deus, é tua casa, é o mínimo. E aí, dentro desse conjunto todo, né, era uma equipe de 30 que nós formatamos. Somente um nos acompanhou, somente uma pessoa, sabe? Os 10 cegos, e volta só um para ser grato. Eu acredito que, assim, cada um tem a sua história, tem o seu mover. Mas eu sei onde a gente vai chegar, mas as pessoas ainda acontecem, mas vocês não têm a estrutura, vocês não têm isso, vocês não têm aquilo, tipo, vocês já estão sós nesse. Mas eu falei assim, gente, o pessoal não tem noção do que Deus vai fazer, das coisas grandes que o Senhor vai fazer. E Deus me fala tremendamente sobre isso. Mas eu olho para as pessoas, eu vejo da incredulidade, delas confiarem somente naquilo que elas estão diante dos olhos. Ou então, assim, e aí eu falei assim, é falta da gente olhar para trás e falar assim, olha, hoje eu tenho esse castelo aqui, mas ontem eu não tinha esse castelo. E esse castelo não foi a empresa, não foi a pessoa, mas foi Deus quem deu. E às vezes ele vai precisar te remover, tirar tudo, para você entender que a sua confiança não está nas pessoas, não está na empresa que você está. Mas sua confiança e sua expectativa, ela sempre tem que estar em Deus. Então, e principalmente entra aí o profetizar para a gente mesmo. A gente, às vezes, é fácil profetizar para o próximo. Nossa, Raquel, vai ser sucesso, Deus já está contigo, Deus vai abrir as suas portas. Agora, profetizar para si mesmo. É literalmente estar no vale de ossos secos, falando, Senhor. E ainda você tem essa luta no mundo espiritual do inimigo te batendo na cara. É isso, é isso, é isso, você se erguer. Mas é tudo pelo Espírito Santo, né? É aquilo ali quando fala que depois que ele faz toda a parte material, ele fala assim, profetizais o Espírito, né? Trazer o Espírito Santo, trazer a presença do Senhor para dentro disso tudo, mesmo quando parece que não há presença. Então, foi isso, né? O que Deus me falou e os dias que eu tenho vivido também. Mas eu creio que tudo é para crescimento, e quando eu crescer, quando está esticando os ossos ali, dói. Mas não é um crescer só, não é um crescer material, um crescer espiritual. Você falar assim, meu Deus, como o Senhor está me esticando, o que o Senhor está querendo de mim? Mas se Ele está esticando é porque Ele sabe que a gente pode ir um pouco a mais. E a gente tem que crescer em todas as áreas. E aí, sobre essa disciplina, Raquel, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar como disciplina, eu tenho que reestruturar tudo. Às vezes, eu estou sem força, mas eu tenho que ser a força da minha casa através do Senhor. E é isso. Porque o homem, quando tira o tapete dele, a primeira coisa que ele faz, ele fica assim, cadê minha provisão, né? Ele fica nesse papel. E é igual o homem, quando ele pega uma gripe, né? Acabou o mundo dele. E aí eu falei, meu Deus, e a gente não, a gente pega a gripe, a gente sai para trabalhar, sai para malhar, sai para fazer tudo. E aí, por isso que Deus fala assim, Deus usa a mulher para edificar a casa, a gente tem que ser essa força a mais. Mas por dentro dela fala assim, só o Senhor me sustenta, porque eu, né, as dificuldades que passam. Mas Deus tem feito milagres e proezas. E às vezes a gente não vê, mas parece que a gente está no mesmo lugar, mas não está. Deus tá cuidando, está avançando É, dentro de cada passo. vamos marcar, se você conseguir. Hoje eu vou ficar de home aqui de manhã, Arielle, se você Sim, tiver. Vamos trocar ideia, né, sobre esses novos projetos aí, só para sim, eu ouvir de alguma forma, se Deus quiser me orientar. Estou sentindo de conversar com você a respeito disso, porque são 20 anos empreendendo, então, assim, alguma coisinha a gente também pode estar conversando. Mas só uma coisa dentro de tudo que você trouxe: quando o lugar nos expulsa, é a hora de sair. Você sabe disso. Você sabe disso. Para Deus fazer coisas maiores, tem que ter renúncia de outras. Para Ele trazer o novo, vai ter dor de tirar o velho. Não cabe no mesmo lugar.
o que Deus quer fazer financeiramente no seu lar, vocês já têm o conhecimento suficiente para isso. Não precisa ter falsa humildade. Deus já treinou vocês uma vida. Então, esse próximo passo aí, solo, entre aspas, né? Mas de ter a empresa no governo de vocês, chegou o momento. Então, eu quero conversar com você depois, te ouvir, mas só guarde isso. O lugar te expulsou, era a hora. Não é culpa de ninguém. Não é o dono, não é A, não é B. Você já entendeu que não é. Sim. Só que o momento do vale de colocar carne de novo, tendão, é difícil. É difícil. Mas você vai passar por ele, porque existe uma palavra do Senhor sobre isso. E não é a palavra de quem fechou a porta, é a palavra dele. Agora é um novo tempo. Mas nada nasce grande, né? Tudo começa de algum ponto, tá? Eu vou orar com vocês, o Senhor está me tocando para orar, eu tenho que levar a Duda na escola. Senhor, pelo sangue de Jesus eu clamo nesta manhã. Eu te agradeço, Pai, porque a tua voz, ela é como a voz de muitas águas. É aquela fonte, Senhor, inesgotável. É aquela cachoeira que a gente não sabe de onde aquela água está vindo, mas ela só vem. Então, obrigada, Senhor, pela tua direção. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, que ela entra até o cerne e ela corta, ela consola, ela corrige, ela dá direção. Senhor, nós somos dependentes desta palavra. E sobre esta palavra nós vamos caminhar essa semana. Sobre esta palavra nós vamos colocar os nossos pés, porque nós não estamos sozinhas. O teu Espírito está conosco, os teus anjos estão conosco, porque nós somos, Senhor, um exército. Senhor, um exército que marcha já com uma palavra de vitória. Então é isso que nós vamos trazer na nossa mente e no nosso coração essa semana. Nós não somos nada, mas nós temos o Senhor dos exércitos, e isso nos basta, Senhor. Vamos caminhar sobre esta palavra. Guarda as nossas vidas, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos negócios, as nossas expectativas de negócio, nós escondemos todas em Ti e sabemos que o Senhor vai à nossa frente. Fica conosco nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Amo Amém. Bom vocês. dia. Um beijo. Beijo.